Evangelho de João, todos encontraram? Amém? Bíblia aberta, Jesus no coração, vamos ler juntos? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, palavras de Cristo, do Senhor Jesus, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e vão fazer o quê? Sairão. Versículo 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, ou em outras traduções, para a ressurreição da condenação. Olha aqui para mim. Ontem nós terminamos o estudo aqui, quem veio aprendeu, e nós frisamos várias vezes no estudo ontem, e concluímos com esse pensamento. E qual foi o pensamento? Que nessa terra, que nesse mundo, só existe dois tipos de pessoa: os salvos e os perdidos. Ou seja, o mundo está polarizado. E quando a gente fala do mundo polarizado, a gente pensa esquerda e direita, né? Uns são de esquerda, outros são de direita. Mas no âmbito espiritual, o mundo é polarizado por dois grupos de pessoas: salvos e perdidos. A Bíblia não ensina, queridos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou uma vez perdido, perdido para sempre. A Bíblia não ensina isso. A salvação, queridos, ela é conquistada a cada momento, a cada minuto da nossa vida. Jeremias diz lá em Lamentações, que ele fala assim: as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, a cada dia, a gente renova a nossa entrega a Deus. E eu posso estar salvo hoje, mas amanhã perdido. Eu posso andar com Deus hoje, mas amanhã me esquecer de Deus. Então, é provável que você talvez entrou aqui perdido e saia daqui salvo. Amém? Você entrou aqui perdido e vai sair daqui salvo em nome do Senhor Jesus. Mas talvez você está salvo. Não sabemos o que vai acontecer na semana. Temos nossas lutas, desafios. Será que durante a semana você vai se perder? Não sabemos, tomara que não. Mas existe nesse mundo dois tipos de pessoas, queridos: os salvos e os perdidos. No âmbito espiritual, o que a Bíblia ensina para nós. Esses dois versículos que nós lemos agora, ele amplia, ele dobra esse número. E ele ensina para nós que agora existe 4 tipos de pessoas nesse mundo. Que são aqueles que morreram em Cristo e morreram salvos, e os que morreram sem Cristo e morreram perdidos. Então, o que é que nós concluímos, queridos? Que existem 4 tipos de pessoas no mundo: os salvos vivos e os salvos que morreram um dia. Os perdidos que estão vivos e os perdidos que morreram um dia. Sobre esses que morreram, a Bíblia diz aqui nesses 2 versículos que um dia essas pessoas sairão do túmulo. Aqui diz a Bíblia, o verso 28, não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, toda pessoa, queridos, que um dia morreu, ela vai ressuscitar. Talvez você pense, puxa, mas eu pensei que a pessoa morria e ia direto para o céu. Ou a pessoa morria e ia direto para o inferno. Ou a pessoa morria e ia direto para o purgatório. Mas, a Bíblia está dizendo que a pessoa que morreu, ela vai ressuscitar? É isso mesmo. Amanhã nós vamos ensinar um pouquinho mais sobre esse assunto para você, na questão da morte. Você não pode faltar. Mas Jesus diz que um dia todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Aí o verso 29 diz: os que tiverem feito bem, ou seja, aqueles que se entregaram a Deus mesmo, que procuraram andar em conformidade com aquilo que Deus orienta, ou seja, aqueles que fizeram bem, o texto diz, eles vão ressuscitar, e é para a ressurreição da vida, ou seja, da vida eterna. Aqueles que fizeram bem, aqueles que estão nos túmulos, que morreram em Cristo, essas pessoas vão ressuscitar para herdar a vida eterna. Os justos. Agora, os ímpios também vão ressuscitar. Mas não para receber a vida eterna, mas para receber a condenação.
que a Bíblia chama também de morte eterna, ou eterna separação de Deus. Agora, nós precisamos saber, queridos, isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Qual vai ser o momento na história deste mundo que vai ressuscitar os fiéis? E qual vai ser o momento na história deste mundo que vai ressuscitar os infiéis? Vamos primeiro responder a primeira pergunta. Em que momento da história deste mundo ressuscita os fiéis? Quando vai ser? Abra em 1 Tessalonicenses. Quem veio ontem se modifica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você tem aqui na Bíblia Sagrada o 1 Tessalonicenses e o 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E nós vamos responder aqui, qual vai ser o dia que aqueles que fizeram bem vão ressuscitar? Para a ressurreição da vida. Como Jesus falou lá em João, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Temos uma equipe que está ajudando você a encontrar. 4, versículo 16. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E aí vai acontecer o que, queridos? O que está escrito aí? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando vai acontecer a ressurreição dos fiéis? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar a essa terra, como ele prometeu, 2.500 passagens na Bíblia, quando Jesus Cristo voltar a esta terra, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E os mortos sem Cristo ressuscita quando? Apocalipse 20. Vamos lá. Último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 20. Últimas folhas da Bíblia aí quase. Capítulo 20 do livro do Apocalipse. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia aí. A Rosana, tudo bem, Rosana? Que participou aqui do curso Machado de Fumar, está lá em Itapevi assistindo a gente. Deus te abençoe, Rosana. Também tem minha família lá de Botucatu. A minha cunhada, meu irmão, meus sobrinhos. Deus abençoe vocês também que estão aí em Botucatu, assistindo esse culto. E muitos outros amigos. Minha esposa que está lá em casa também. Apocalipse 20. A pergunta é, quando será a ressurreição dos ímpios? Apocalipse capítulo 20, versículo 5. 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse quanto tempo? Os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, olha que interessante. Os salvos em Cristo vão ressuscitar por ocasião da volta de Jesus. Aqueles que morreram sem Cristo, ou seja, os ímpios, vão ressuscitar 1000 anos depois. Então a Bíblia está ensinando para nós, queridos, que entre a ressurreição dos justos, entre a ressurreição dos ímpios, tá? Ressurreição dos justos e ressurreição dos ímpios, nós temos um período de 1000 anos. Então, recapitulando, aqueles que fizeram bem ressuscitam quando Jesus voltar. Aqueles que não fizeram bem ressuscitam 1000 anos depois. Perfeito? Versículo 6 aqui, acompanhe comigo. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte em qual ressurreição? A primeira ou a segunda? Primeira ou segunda? Primeira ou segunda? Olha só, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que acontece quando? Quando Jesus volta a esta terra. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Opa! Aqui tem uma coisa importante. Se existe 2 ressurreições, e a pessoa que morre, a Bíblia ensina que ela ressuscita, se existe 2 ressurreições, nós concluímos que existe também 2 mortes. Não sei se você sabe, existe 2 mortes.
E o texto diz que aqueles que participam da primeira ressurreição não vão experimentar a segunda morte. O que é a segunda morte? Vou explicar para vocês. Existe na nossa vida a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é a morte que essa, infelizmente, um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos experimentar. Uns morrem de Covid, outros morrem do coração, outros morrem de acidente de trânsito, outros, infelizmente, se suicidam. Então, tem vários tipos de morte. Essa morte que vem na vida de todos os seres humanos, a Bíblia chama de primeira morte. Perfeito? Agora, o que é a segunda morte? A segunda morte, a Bíblia dá alguns sinônimos a ela. Quer ver uma palavrinha sinônimo de segunda morte? Eterna separação de Deus. Perecer. Condenação. Então, o que a Bíblia ensina para nós, queridos? Por exemplo, se uma pessoa morre em Cristo, quando Jesus volta, ela ressuscita e herda a vida eterna. Mas se uma pessoa morre sem Cristo, afastado de Deus, se ela morrer, quando Jesus voltar, ela não ressuscita. Ela ressuscita 1000 anos depois, ela vai ressuscitar, mas depois vai morrer de novo. E essa morte que ela vai experimentar na vida é a eterna separação de Deus. Olha que interessante, era um grupo de pessoas que vai ter morrido 2 vezes, e um outro grupo que vai ter morrido 3 vezes. 3 vezes. Quem vai ter morrido 3 vezes? Todas aquelas pessoas que participaram da morte de Jesus. Que estudamos ontem aqui com detalhes. Quando Jesus voltar, esse grupo de pessoas, Pilato, Caifás, soldados romanos, sacerdotes, eles vão ressuscitar, vão ver Jesus voltando, vão morrer de novo. Aí depois de 1000 anos, ressuscita de novo para receber a condenação. Isso aqui é muito importante, queridos. Porque esse versículo 6, ele precisa se cumprir na sua vida e na minha. Diz assim, ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, queridos, nós estamos aqui essa semana para nos fortalecermos espiritualmente, para que se um dia nós viermos a morrer, nós possamos ressuscitar e herdar a vida eterna. Ou seja, queridos, a morte, ela não é um problema para nós. Amanhã você vai aprender como você não ter medo da morte. Porque aquele que crê em Deus, ele vive eternamente. Amém? Mas para que isso aconteça, ele precisa estar em Cristo. Ele tem que fazer uma entrega da vida ao Senhor Jesus. Aí vamos terminar de ler o versículo 6 aqui, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Agora olha o que diz aqui, ó. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000. Aqui está falando da atividade dos salvos durante os 1000 anos. O que os salvos vão fazer durante os 1000 anos lá no céu? Vão reinar com Cristo. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. O que significa esse reinar com ele? Versículo 4. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos. Agora olha para mim aqui. Quando você estuda o Apocalipse e você vê essa expressão trono, é Deus sentado no trono, Jesus sentado no trono, governando o universo e julgando as pessoas. Aprenderemos aqui terça-feira sobre isso. No antigo Israel, os reis sentavam no seu trono, governavam ali a nação e julgava a causa das pessoas. Quem julgava era o rei. Então o rei ele tinha um papel tanto político como judiciário. Poder executivo e poder legislativo. Imprimia ali as leis. Perfeito? Então, quando ele fala assim, que você vai sentar no trono, que o sol vai sentar no trono e vai reinar, subentende-se que vai também julgar. Aí o texto afirma, olha no verso 4. Vim também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Então, os salvos sentam no trono,
e é dado a eles a autoridade de julgar. Aí continua o texto. Acompanhe comigo. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Aí diz o texto: viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Durante os 1000 anos, queridos, os salvos lá no céu serão juízes. Mas juiz do quê? Explico para vocês. O juízo final de Deus, queridos, ele funciona assim. Ele é um juízo. Consegui apagar só essa última lâmpada aqui? Acho que ajuda para o pessoal ver melhor. Isso, tá bom. O juízo de Deus funciona assim, queridos. Ele é um juízo em 3 fases, 3 etapas. Perfeito? A etapa que está acontecendo hoje, nesse exato momento, é essa etapa de investigação, da qual estudaremos aqui terça-feira com profundidade. Depois nós temos a fase de comprovação. A fase de comprovação, ela acontece durante o milênio, durante os 1000 anos. E ela se consiste em quê? Quando chegarmos lá no céu, queridos, diga amém. Quando chegarmos lá no céu, amém. Sairemos dessa terra, teremos encontro com Jesus nos ares, e aí iremos até o 3º céu. Entraremos na cidade santa pelas ruas de ouro, sentaremos no trono, começaremos a julgar. Quando chegarmos lá no céu, queridos, nós teremos algumas surpresas. Primeira surpresa, você lá, eu lá, andando naquelas ruas de ouro, vendo os grandes personagens da Bíblia. Já pensou? Você está andando na cidade santa, você olha assim, você vê Abraão. Você fala, e Abraão, beleza? Aí você vê ali Moisés. Aí você vê a Virgem Maria. Aí você vê Maria Madalena. Aí você pode conhecer algum antepassado seu tataravô, enfim, uma pessoa que você nunca conheceu. Então, quando chegarmos lá no céu, primeira surpresa, nós lá no céu, desfrutando da eternidade. Primeira grande surpresa. Segunda surpresa, queridos, ao chegarmos no céu, pessoas que nós tínhamos a certeza que estariam lá, não estão. Você chega lá no céu e começa a procurar o pastor da igreja, ou padre, ou bispo, ou cooperador. Aí você vê que ele não está lá. Puxa vida, não está lá. Aí que acontece o juízo de comprovação. Jesus vai dar o livro dos atos, das atitudes desta pessoa e vai falar assim, ó, comprova por você mesmo. E lá naquele livro vai ter registrado tudo sobre aquela pessoa, entre boas ações e más. Tudo registrado em detalhes. Aí você vai ver e falar assim, puxa vida, essa pessoa tinha tudo para se salvar, mas ela não quis. Um juízo de comprovação, onde Deus presta conta, porque pessoas estão e pessoas não estão. Então, primeira surpresa, você lá. Segunda surpresa, você chega lá, pessoas que você tinha certeza que estaria ali, não estão. E a terceira surpresa, pessoas que você no céu e lá estão. De repente você está andando pelas ruas de ouro do céu e você vê Osama Bin Laden. O que esse cara está fazendo aqui, Jesus? Aí Jesus fala assim, comprova por você mesmo. Aí você vai abrir o livro dos atos, das ações de Osama Bin Laden. E lá vai estar escrito assim, realmente ele cometeu um crime terrível. Mas ele se arrependeu, pediu perdão e voltou-se para Deus. E viveu em novidade de vida e se salvou. Pessoas que você tinha certeza que ali não estaria, lá estão. Quer ver um exemplo bíblico disso? Quem ajudou a matar Estevão, aqui no livro de Atos? Quem ajudou? Quem ajudou? O apóstolo Paulo. O maior evangelista que esse mundo conheceu, um dia perseguiu os cristãos. Ele perseguia, aprisionava e consentia com a morte deles.
E quando Estevão foi morto a pedradas, talvez a última pessoa que Estevão viu foi Paulo. E a Bíblia diz que Estevão falou assim: perdoa-lhes, Estevão, homem de Deus. Quando chegar lá no céu, quem Estevão vai encontrar lá no céu? Aquele homem que ajudou a matar ele. Eu acredito que Paulo vai abraçar assim Estevão e falar: Estevão, a graça de Jesus me alcançou e eu me salvei, amém? Não é incrível? Surpresas 1000 que teremos lá no céu. Isso é chamado juiz de comprovação. Então nunca esqueça disso. O juiz, durante os 1000 anos, serão os salvos. Então o juízo de comprovação, ele acontece durante os 1000 anos e o juiz são os salvos. E o juízo de execução, ele acontece 1000 anos depois da volta de Jesus, e daqui a pouco eu vou falar sobre ele para vocês. Então até aqui, queridos, nós aprendemos uma coisa muito importante. O que os salvos vão estar fazendo durante os 1000 anos? O que eles vão estar fazendo? Vão estar julgando, além de desfrutar de toda a eternidade. Perfeito? Desfrutar da presença e do companheirismo e andar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Mas serão juízes no juízo de comprovação, na fase de comprovação. E os perdidos, queridos, durante os 1000 anos, o que eles vão estar fazendo? Vão estar fazendo o quê? Vão estar mortos. Mortos. Existe um texto na Bíblia que diz assim, Jeremias 25, 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Então, durante os 1000 anos, os salvos estão no céu e os perdidos estão mortos nesta terra. Mortos nessa terra. O que isso ensina para nós, queridos? Ninguém estará vivo durante 1 milênio nesta terra. Portanto, não haverá qualquer outra oportunidade de arrependimento e de salvação durante este período. Isso precisa acontecer antes da volta de Jesus. Então, irmãos, a nossa chance de salvação é antes da volta de Jesus. Jesus voltou, ou está salvo ou está perdido. Não tem mais chance. Então, durante os 1000 anos, os ímpios estarão mortos nessa terra. A terra espalhada de cadáveres. Como diz o texto, não chorarão por eles, não serão pranteados, nem sepultados. Serão como esterco na face da terra. E essa terra vai estar como, queridos? Olha como é que vai estar a terra. Apocalipse capítulo 16. Olha aqui comigo. 16. No capítulo 16 do Apocalipse, fala das 7 terríveis pragas que vão cair nesse mundo depois que fechar a porta da graça. A porta da graça hoje está aberta. Um dia a porta da graça será fechada. Quando a porta da graça for fechada, cairá nessa terra 7 terríveis pragas. Depois, lição de casa, leia o capítulo 16 do Apocalipse inteiro, e você vê que pragas são essas. A 7ª praga, olha que interessante, a 7ª praga, versículo 17. Apocalipse 16, verso 17. Então, derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu o que, queridos? Ocorreu o quê? Um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Isso aqui é a 7ª praga. Versículo 20. Todas as ilhas aconteceram o quê? Fugiram. E os montes não foram achados. Os montes vão cair. Cidades litorâneas serão engolidas pelo mar, porque o terremoto ele é universal. O terremoto que dá no mar, como é que é o nome? Não, o terremoto que dá no mar. Tsunami. Não é isso? O terremoto que dá nas águas lá. É um tsunami. Então olha como é que vai estar a terra. Um terremoto do qual nunca houve. Montanhas serão mexidas. Verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada,
com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento é 34 quilos. 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então pensa, queridos, haverá nessa terra aqui um terremoto da qual nunca houve, e uma chuva de pedras de 34 quilos. Ou seja, tudo que tem nessa terra aqui vai ser revolvido. Pessoas irão morrer e tudo será destruído. Então, durante os 1000 anos, essa terra vai estar como? Um verdadeiro abismo. Um verdadeiro abismo. A Bíblia fala, Jeremias 4, 23 a 27. Olhei para a terra e ela vazia. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Então toda a terra será assolada, queridos. Então, raciocinando aqui, os salvos durante os 1000 anos estão no céu, participando do juízo de comprovação. Os ímpios estão nessa terra mortos, e a terra está vazia, como um verdadeiro deserto, destruída. Aqui que eles encerram uma lição importante para nós, viu? Tudo será destruído por ocasião da volta de Jesus. E tem muitas pessoas que são apegadas aos bens materiais. Elas amam mais os bens do que o doador dos bens, que é Deus. Muitas vezes tem pessoas que valorizam mais os bens que têm do que as pessoas. Muitas vezes nós somos apegados aos bens materiais e tudo será destruído, irmãos. Por exemplo, o rico é apegado à sua mansão e o pobre é apegado ao seu barraco. Mas o pecado é o mesmo, o pecado da avareza. O rico é apegado ao seu carro importado. O pobre é apegado à sua bicicleta. Mas o pecado é o mesmo, a avareza. E tudo será destruído, queridos. Tudo. É pecado ter uma casa, queridos? Claro que não. É pecado você ter um carro? Claro que não. É pecado você estudar, que ter uma carreira, ter um diploma? Claro que não. Mas isso não deve ser o que... Porque a Bíblia diz, o primeiro mandamento de Deus é assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Tudo aquilo que compete com Deus acaba sendo um ídolo. E esses ídolos, que seja um carro, uma casa, um artista, uma pessoa, vai nos decepcionar. Deus não nos decepciona, mas essas coisas sim. Então, queridos, tudo será destruído por ocasião da volta de Jesus. De maneira, queridos, que fica assim um gráfico, ó, olha que interessante. Antes do gráfico, e Satanás vai estar como? Vamos aqui, Apocalipse capítulo 20, vamos lá. Qual vai ser a situação de Satanás durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20. Versículo 1. 20, versículo 1. Então, vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo. Abismo aqui é essa terra, durante os 1000 anos. A chave do abismo. E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? Por 1000 anos. Por 1000 anos. Verso 13. Lançou no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, durante os 1000 anos, Satanás vai estar preso nessa terra. Essa prisão de Satanás aqui mencionada no Apocalipse por correntes é uma prisão por circunstancial. Porque ele não vai ter a quem tentar. Porque os ímpios estarão mortos. E ele, Satanás, com os anjos maus, estarão aqui presos por circunstâncias, pois não terão a quem tentar. Então, Satanás é preso por circunstâncias. Então, queridos, até agora é assim o que nós aprendemos, ó. Aqui é uma linha do tempo, ó. Uma linha do tempo.
Nós estamos vivendo aqui, nos últimos dias da história deste mundo. Os últimos dias da história deste mundo. Com a volta de Jesus, acontece a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Então, pela profecia bíblica, um evento que vai acontecer é a volta de Jesus. E com a volta de Jesus, a ressurreição dos justos. Os justos vivos serão arrebatados e terão encontro com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz, estaremos para sempre com o Senhor. Os ímpios vivos estarão mortos. Satanás é preso por uma cadeia de circunstâncias e a terra fica toda desolada. Eventos que marcam o início do milênio. Durante os 1000 anos, os justos estão no céu, participando do juízo de comprovação, tá? Os ímpios estão mortos aqui nesta terra, e Satanás fica preso pela cadeia de circunstâncias, e a terra fica toda vazia. Esses são os eventos até o milênio. Agora, qual evento marca o fim do milênio? Apocalipse 21. Vamos ler aqui. Apocalipse 21, versículo 2. Esse evento aqui, ele marca o fim dos 1000 anos. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. João, na ilha de Patmos, ele tem uma visão. E nessa visão, diz o verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João, ele viu uma cidade, queridos, e a cidade era tão bela, tão linda, de ouro puro, que ele comparou essa cidade a uma noiva. Ele não tinha como os lábios, parece com o quê? Parece como uma noiva, tão linda é a cidade. Essa cidade, o texto diz, ela vai descer do céu para esta terra. Como é que é essa cidade, queridos? Ela é maravilhosa. Olha o que Deus preparou para você e para mim. Apocalipse 21, versículo 12. Aqui fala como é que é essa cidade. 21, 12. Essa cidade tinha grande e alta muralha. 21, verso 12. Tinha grande e alta muralha. 12 portas. E junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha que legal. Verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, ou seja, 12 colunas. Então a muralha tinha 12 portas e tinha 12 colunas, 12 fundamentos. E estavam sobre essas colunas, sobre esses fundamentos, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que legal. Verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios. Presta atenção. A cidade tem um tamanho de 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Convertendo 12.000 estádios para a nossa medida hoje, dá exatamente 2.200 quilômetros. Olha o tamanho da cidade. É como daqui lá no fim da Bahia. Como o texto diz, de largura, comprimento e altura iguais. Então a cidade tem 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e largura e altura. O muro da cidade ele tem 2.200 quilômetros, ouro puro. Então você pensa o tamanho da cidade. Aí o muro ele tem a espessura, olha o verso 17. Mediu também a muralha e tinha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo, seja 65 metros. Então medita comigo, o que Deus preparou para você. Uma cidade de ouro puro, de 2.200 quilômetros de comprimento e larguras iguais, e 2.200 quilômetros de altura do muro. E ainda um muro com 65 metros de espessura. Em cada muro tem 3 portas e 3 colunas.
As portas têm o nome das tribos de Israel e as colunas, os apóstolos. Então tem 3 portas em cada parte do muro dessa cidade. Aí continua o relato, verso 19, verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. 19. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aí vai falar que o nome delas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, aí vai. Verso 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas tem uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Versículo 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, amém? Verso 23, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa é a nova Jerusalém, queridos, que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor e andam nos seus caminhos. Aqui está o seu futuro e o meu futuro, queridos. Andar nas ruas da nova Jerusalém. Pois bem, quando completar os 1000 anos, queridos, essa cidade ela vai descer aqui à terra e vai ser desta maneira, presta atenção. Jesus ele vem à frente, presta atenção, Jesus ele vem à frente. E Jesus chega aqui nessa terra e coloca os pés no Monte das Oliveiras. Isso está escrito lá em Zacarias 14, verso 4. Quando Jesus coloca os pés no Monte das Oliveiras, que foi do mesmo lugar que ele subiu, ele coloca o pé. Nesse mesmo momento, vira uma planície. O Monte das Oliveiras vira uma planície. E ali a cidade santa pousa ali nessa planície, em cima do Monte das Oliveiras. Essa cidade enorme, gigantesca. Perfeito? Muito bem, nesse momento quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras, ele dá ordem para que os ímpios ressuscitem. Os ímpios ressuscitam. E aí, esses ímpios que ressuscitam, a Bíblia diz que é como areia do mar. Os ímpios que ressuscitam. Olha que curioso, dentro da cidade santa estão os salvos com Jesus. Fora da cidade santa estão os ímpios com Satanás. Ali Satanás vai fazer sua última artimanha, seu último engano. Ele vai dizer que aquelas pessoas ressuscitaram pelo poder dele, Satanás. Esse vai ser seu último engano. Na cidade santa, queridos, acontece algo muito solene. A inspiração diz que uma plataforma sobe, uma espécie de uma coluna, uma plataforma sobe à altura de todos. E nessa plataforma há um trono. E Jesus Cristo está sentado neste trono. Do lado de Jesus está o anjo Gabriel, segurando uma coroa. Ele, o anjo Gabriel, vai coroar Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse momento, queridos, vai ser o único momento na história deste mundo que todos os seres humanos vivos vão estar na frente de Jesus. Presta atenção. Será o único momento na história deste mundo que todos os seres humanos de todas as gerações estarão vivos na frente de Jesus. Uns estarão dentro da cidade e outros estarão fora. Mas olha o contraste aqui, queridos. Terá pessoas dentro da cidade santa que durante a sua vida foram inimigos de Deus. Foram verdadeiros servos de Satanás. Mas que num dado momento da sua vida, abriu o coração para a influência do Espírito Santo e se salvaram. Estão dentro da cidade do lado de Jesus. Olha o outro contraste. Dos perdidos, que é como areia do mar que ressuscitam. Ali no meio dos perdidos, vai ter pessoas que passaram a vida inteirinha nas igrejas. Dentro das igrejas. Cantavam hinos, carregavam a Bíblia debaixo do braço, mas se perderam, não eram convertidos genuinamente e verdadeiramente. Olha o contraste. Era para essas pessoas estarem na cidade santa, mas estão fora. Esses que ressuscitam, queridos, os ímpios, haverá generais que nunca perderam uma guerra. Haverá homens de grande inteligência e cultura. Haverá grandes estadistas. Homens que em vida foram além do seu tempo e foram grandes líderes. Pois bem,
Satanás reúne esse grupo de líderes e traça um plano. Qual é o plano de Satanás? Invadir a cidade santa. Eles querem invadir a cidade santa. Nesse momento, quando eles vão sair para invadir a cidade santa, queridos, Jesus levanta e ele vai ser coroado. Quando Jesus se levanta, ele olha para todos, os perdidos, e olha para todos os salvos que estão com ele. E nesse momento, cumpre-se o que está escrito lá em Mateus capítulo 25. Ele vai chegar para aqueles que estão à sua direita, diz a Bíblia, e ele vai falar assim, ó, aqueles que estão à sua direita, venham, venham, venham benditos do meu Pai, receber por herança o reino, que está preparado para vocês, desde a consumação do mundo. Venha, é de vocês. Vocês se entregaram a mim um dia, vocês aceitaram o meu sacrifício. Venha, é de vocês. Está escrito lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 34. Aqueles que estão à direita, venham, receba por herança o reino. Agora ele vai dizer para aqueles que estão à esquerda, os perdidos, eu fiz tudo por vocês. Tudo. Eu vim, vivi aqui na terra uma vida perfeita por vocês. Eu mostrei para vocês como é que se vive. O Espírito Santo enviou pessoas para te ajudar a se salvar. Eu derramei o meu sangue por você. Por você. E Jesus, com lágrima nos olhos, diz para aqueles que estão à esquerda, apartai-vos de mim. A Bíblia diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno, eles não foi criado para ser humano nenhum. Foi para Satanás e os seus anjos. E esse fogo, ele vai purificar a terra. Vai matar pecado e pecadores. Quando Jesus falar para os perdidos, apartai-vos de mim, na mente de cada um, Jesus vai colocar um filme. E esse filme se consiste em quê? Nas oportunidades que essas pessoas tiveram de salvação. Então os perdidos, eles vão lembrar de um folheto que eles receberam, de um convite para ir à igreja. Eles vão se lembrar de um programa que eles assistiram na televisão da Novo Tempo. E ali foi feito um apelo para fazer uma entrega a Jesus, para se batizar. Mas não quiseram. Eu quero falar uma coisa para vocês triste, queridos. Se alguém de nós aqui não se salvar, naquele dia, no filme da sua cabeça, você vai me ver pregando para você. Você vai lembrar desse dia, dessa hora, do clima, da noite de esperança, porque Jesus vai colocar na sua mente que naquela noite era a noite da sua decisão e da sua entrega. E você vai ver nos filmes na sua mente, se você não se salvar, eu pregando para você, falando essas palavras. Jesus vai chorar, queridos. Aí, nesse momento, ele vai se cumprir Filipenses capítulo 2, diz a Bíblia, todo joelho dobra, todos vão se ajoelhar, salvos e perdidos, e vão falar que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Rei, que Deus é justo, e o que Ele fez foi o correto. Todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus é Rei. Aí, queridos, nesse momento, desce do céu fogo e consome Satanás, os seus anjos e os perdidos, e esse mesmo fogo purifica toda a terra. E aqueles que queimarem nesse fogo vão queimar proporcional ao pecado que tem. Quer ver quem vai queimar mais? Satanás.
Quem vai queimar mais em segundo lugar? Os pastores. Principalmente os pastores adventistas. Pela verdade e autoridade que tiveram e não se salvaram. Quem vai queimar depois, queridos? Mais ainda, os membros da igreja. Pela luz que tiveram e não andaram. E esse fogo purifica a terra. Está escrito aqui, ó, Apocalipse 20. Vamos ler aqui. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque os ímpios ressuscitam. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marchar então pela superfície da terra, sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O que é o lago de fogo e enxofre? Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O que é o lago de fogo? A segunda morte. A eterna separação de Deus. O juízo de condenação, de execução, o perecer, que a Bíblia ensina, queridos. Desceu fogo e os consumiu. Satanás e os seus anjos serão destruídos junto com os perdidos. E depois dos 1000 anos acontece o juízo de execução. Eventos do final do milênio. Nova Jerusalém desce, ímpios ressuscitam, Satanás é solto, juízo de execução, Satanás e os ímpios serão destruídos e a terra ficará purificada e renovada. Agora eu queria finalizar com a seguinte lição, queridos. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele experimentou a segunda morte, no seu e no meu lugar. Sabe como é que eu sei disso? Pela Bíblia. Jesus experimentou a eterna separação de Deus. Lá em Mateus, Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a única passagem na Bíblia onde Jesus chama Deus de Deus. Você sabe, você que lê a Bíblia, Jesus sempre se refere a Deus como seu Pai, o meu Pai. Essa é a única passagem na Bíblia que diz que Jesus se refere a Deus como Deus. Só que o juízo de Deus, ele é correto, queridos, e ele é justo. E um juiz não pode julgar o seu filho. Como aqui na terra, se eu fosse juiz, não poderia julgar aqui a maioria de vocês, porque eu conheço. E no juízo eu poderia te favorecer. Então, para o universo, queridos, um pai não pode julgar um filho. Mas Jesus, por amor a você, por amor a mim, num lapso de tempo na história, deixou de ser filho de Deus. Quando a gente fala do sacrifício de Jesus, a gente nem imagina o que é o sacrifício de Jesus. Mas foi um sacrifício mesmo. Deixou o céu, a companhia dos anjos, e veio viver uma vida nesta terra, ser humilhado, ser perseguido, morrer uma morte vergonhosa, e ainda deixar de um lapso de tempo de ser filho de Deus. Quando todos os pecados recaíram sobre Jesus, a terra se escureceu, houve terremotos nessa terra. Naquele momento, Jesus deixou de ser filho de Deus, por amor a você e por amor a mim. Ou seja, Jesus experimentou a segunda morte, no seu lugar, para que você não experimentasse isso. Isso é amor, queridos, que a gente não compreende. Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é a segunda morte, é a condenação, é a morte eterna.
Então, queridos, o que você precisa fazer hoje? Você tem que tomar 2 decisões, ou até uma terceira, mais 2. Primeira decisão, pela graça e pelo poder de Deus, estar dentro da cidade, junto com os salvos. Segundo, aceitar a morte substitutiva de Jesus no seu lugar. Aceitar a morte de Jesus no seu lugar. Ora para o Senhor: Jesus, obrigado. O Senhor morreu no meu lugar. O Senhor experimentou a segunda morte no meu lugar. O Senhor experimentou a morte eterna no meu lugar. E terceiro, nascer de novo. Nascer de novo. O que é isso? Ser batizado. Ser batizada. Se você não foi batizado ainda, como a Bíblia orienta, batismo na água por imersão, na igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, você precisa tomar essa decisão. Quem já foi batizado, tem que se entregar a Jesus de novo. O conjunto vai cantar aqui uma música. Pode vir, Edson. Quantos aqui, pela graça de Jesus, querem estar dentro da cidade santa aqui? Quantos querem? Quantos querem? Amém, a maioria. Ninguém quer ficar fora, né? Pela graça de Jesus, vamos estar lá. Quantos aqui sabem e sentem que precisam nascer de novo? Nascer de novo, nascer do Espírito, renovação da vida com Deus. Quantos sentem o desejo de nascer de novo, nascer de novo? Olha aí, é isso mesmo. Eu também preciso nascer de novo, a cada dia. Paulo diz: morro a cada dia. Te morre para nascer de novo. O conjunto vai cantar uma música. Pode colocar, irmão Márcio. E conforme eles for cantando, abra o seu coração a Deus. Confesse os seus pecados. Se entrega a Jesus e depois fique em pé. Fique em pé. Vamos orar por nós, pela nossa entrega. Talvez exista uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Faça a sua entrega. Abra o coração a Deus. Sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é esse estranho ao seu lado? Não despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Jesus diz: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino. Se você aceita, ore e depois fique em pé. Se entrega a Jesus. Lutas no coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isto no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos
sem saber, anjo sem saber, anjos cuidam, buscam, amam. Olha o recado de Deus para você. Presta atenção. Ajudam, protegem, esperam. Deixa eu segurar sua mão. Segura na mão de Deus. Levá-lo a Canaã. Vida eterna. E Deus o guiará. Até lá Ele guia. A um novo lar. Pega na mão dele. Deixa eu segurar sua mão. Deixa Ele te carregar. Levá-lo a Canaã. E Deus o guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão. Vamos pro céu. Levá-lo a Canaã. Vida eterna. E Deus o guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã. E Deus o guiará a um novo lar. Amém? Louvado seja Deus. Eu acredito, irmãos, que se Jesus voltasse hoje, todos nós estaríamos salvos. Amém? Todos nós. Você vê que oportunidade que Deus nos deu. Podemos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos nesta noite ouvir a voz de Jesus, a palavra dele e aprender dele. Eu vou orar por você. Vou orar por mim também, para que Deus continue nos dando força e firmeza nessa caminhada. Mas eu tenho um grupo de pessoas aqui especiais, que eu queria fazer uma oração especial por você. No final desse evangelismo, nós teremos aqui um grande batismo. O que é o batismo? É você morrer para a velha vida e nascer para uma vida nova em Cristo. Por isso que é por imersão. Se a pessoa morre e nasce de novo. É como se Deus desse para você uma folha em branco. Você escrever a sua história tudo de novo, agora diferente, com experiência. Perdoado, purificado. A Bíblia diz que quando você batiza, Deus te dá o Espírito Santo, com mais poder na sua vida. Eu queria orar por você que não é batizado ainda na igreja adventista. Então, oração. Simples, para Deus cuidar de você, te guardar. Para quem sabe, tão logo, em breve, você possa ser batizado. Queria orar por você. Quem vai ser o primeiro ou a primeira que vai vir aqui na frente, não batizado, para receber essa oração? Quem vai ser o primeiro? Vem aqui, por favor. Se você não é batizado, quer receber essa oração, vem aqui à frente, vem aqui no altar. Isso. Decisão. Bruno, né? Grande Bruno. Vem aqui à frente, vem aqui em cima, juntos. Se você não é batizado na igreja adventista, vem aqui à frente, para você receber uma oração, só uma oração. Nada mais do que isso, uma oração, para Deus cuidar de você. Isso, pode vir aqui, pode vir, por favor, aqui à frente. Vamos orar por vocês. Obrigado, viu, por vocês aceitarem o desafio. Muitos jovens aqui na frente, né? Que legal. Louvado seja Deus. Mais alguém que não é batizado na igreja adventista, está aí nos bancos da igreja, mas gostaria de receber aqui uma oração? Ali uma juvenil, que bênção. Pode vir, esse é o seu momento. Se você está assistindo aí no YouTube e não é batizado, fique em pé aí, também, na sua casa, no seu lar. Rosana, fique em pé. Sei que você quer se batizar em breve. Parabéns, queridos, pela decisão corajosa, viu? De vir aqui à frente, parabéns.
Um dia eu estava, como vocês, assistindo um evangelismo, e o pregador falou assim, quem quer se entregar a Jesus, vem aqui à frente. Eu tomei minha decisão, me entreguei a Jesus. Vai fazer 20 anos. Eu sou muito feliz. Parabéns pela entrega, viu? Como a música diz, Deus vai pegar na mão de vocês e vai carregar vocês. Quem sabe no final do evangelismo, muitos de vocês possam ser batizados. Que experiência, que oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês também, irmãos. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer e muito, porque mais uma vez a Tua santa e boa palavra tocou nosso coração. Tua palavra é viva, eficaz e é poderosa. Ela transforma vida e corações como me transformou um dia, como tem transformado esses queridos que vieram à frente. Pai, que Ele abençoe a vida deles, mas abençoe a vida deles de uma maneira muito poderosa. Que eles possam experimentar um andar com Cristo a cada dia. Que eles possam experimentar uma novidade de vida através do batismo. Que eles possam se entregar ao Senhor totalmente sem reservas. E quando o Senhor voltar, todos nós, sem exceção, todos nós que estamos aqui reunidos, possamos ter um encontro com o Senhor nos ares. E estar para sempre com o Senhor. Nos ajude também, Pai, a ajudar outras pessoas a conhecer as verdades bíblicas. Estamos na nossa segunda noite aqui, Senhor. Daqui para o fim, aprenderemos muitas coisas importantes. Por isso, nos abençoe. Abençoe os irmãos que já foram batizados em dado momento na vida. Seja com eles, que eles possam nascer de novo a cada momento. Abençoe os internautas que estão assistindo pelo YouTube. E nessa noite, Pai, de coração, nós nos entregamos inteiramente a Jesus. Obrigado, Pai, pela vida de Jesus. Obrigado pela morte de Jesus, creditada a nós pela fé. Nós aceitamos o sacrifício, Senhor. Muito obrigado. Nos leve para casa na Tua companhia, na Tua presença. Nos dê uma boa noite de sono. Amanhã um despertar feliz. Um dia muito feliz e à noite estaremos reunidos mais uma vez aqui para o terceiro tema. Abençoe também o lanche, Pai, que foi preparado com tanto carinho, que nós vamos usufruir, que possa ter a Tua bênção. Obrigado por tudo. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Os nossos convidados vão sair, ir para os seus bancos. Vira à direita ali e vai ter um bolinho bem gostoso lá para vocês, viu? E amanhã, 19h30, estaremos juntos aqui.